Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, Evangelho segundo São João, capítulo 21. A partir do versículo 2. Todos encontraram? Amém. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Deus abençoe a sua palavra. Amém? Amém. Sabe, trazer uma mensagem na ceia para mim é novidade, e tentar entender o que Deus gostaria de falar numa noite tão especial, numa data tão especial para nós. O que Jesus, eu não posso dizer se Ele estivesse aqui porque Ele está aqui, mas se nós pudéssemos ouvir de uma forma clara, se Jesus quisesse transmitir uma mensagem a nós, o que Ele diria? Surgiu esta mensagem e eu quero compartilhar alguns pontos específicos ao longo desse texto que vão nos ajudar a entender uma panorâmica do que Deus espera de nós desde o ponto de vista de Deus e não desde o nosso ponto de vista. Porque muitas vezes nós acreditamos que, entre aspas, somos crentes bons, ou seja, nós fazemos tudo que teoricamente Deus espera e pronto. Ou nós estamos naquele extremo de vivo o amor de Deus e eu sou no amor de Deus e vivo o amor de Deus e eu desfruto do amor do Pai e isso basta, ou eu passo para aquele outro extremo onde eu preciso produzir para sentir que eu mereço a salvação. E na verdade é necessário haver um equilíbrio aí. Eu não preciso viver da produção, mas eu também não posso ficar parado. A fé exige obras, né? Exige que eu faça alguma coisa. E eu gostaria de destacar com vocês aquela porção dos versículos 2 ao 4, onde diz assim, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Então Pedro disse que iria pescar e os outros escolheram ir com ele. Só que eles passaram a noite pescando e não aconteceu nada. Passaram toda uma noite pescando e não aconteceu absolutamente nada. Aí você pode dizer, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. É fato. Eu tenho um tio lá de Ribeira que é campeão em fazer isso. Sai para pescar, não pega nem gripe. Mas enfim, é passível. Mas também quando eu li esse texto, é como se a minha imaginação tivesse ido além de um fato normal para nós, sair para pescar e não pescar nada. Depois, lendo o restante desse contexto, eu tenho motivos para crer que aqueles discípulos, eles estavam cegos.
eles não tinham revelação nenhuma do que estava para acontecer. Tanto é que muitos deles ainda estavam tentando se convencer de que Jesus havia ressuscitado. Essa foi a terceira aparição de Jesus a eles depois de morto. Eles estavam sem revelação. E por estar sem revelação, eles não tinham suprimentos. Podem ver que, se a gente olhar com uma interpretação mais ampla, Jesus debochou deles. Porque ele gritou: ei, tem comida aí? Eles estavam a 100 metros. Não temos nada. Aí ele diz onde tinha que jogar a rede. Só que quando eles voltam já tinha peixe na brasa. Para que ele perguntou se tinha comida? Jesus tinha e tem um senso de humor muito aguçado. Aqueles discípulos não tinham revelação. E quando nos falta revelação, quando falta revelação no nosso pessoal, nós não sabemos para onde caminhar. E o que acontece quando nós não sabemos para que lado ir? Nós não sabemos se nos casamos ou compramos uma bicicleta. Não sabemos se trocamos de carro ou reformamos a casa. Não sabemos se devemos continuar investindo nesse relacionamento que não vai dar em lugar nenhum, ou buscar mais a Deus. Não sabemos se Deus gostaria que nós orássemos mais, ou que passássemos mais tempo jogando videogame. Quando a igreja não tem revelação, ela caminha à deriva, como um barco que perdeu o leme. Para o lado que a correnteza levar, está valendo. Aí de repente essa igreja bate nas rochas e não entende por quê. É porque falta revelação. Nós precisamos de revelação. Nós precisamos de revelação diária. Ontem eu falava aos jovens: quando eu acordar, eu preciso ouvir a voz de Deus dizendo: hoje a tal hora vai acontecer tal coisa, diga isso, faça assim. Você está entrando numa estação de dificuldades, mas não tema, é um deserto onde eu vou te ensinar. Pronto. Na sua escola estão te perseguindo porque você é cristão? Não tenha medo, eu venci o mundo. Mas se eu não tiver essa revelação, quanta coisa errada pode dar na minha vida. Nós precisamos mais revelação. Precisamos entender o nosso, essa palavra não é daqui, entorno, nosso círculo, nosso ambiente. Precisamos entender o que está acontecendo à nossa volta. A palavra diz que os filhos de Isacar eram conhecedores dos tempos. Eles entendiam o que estava acontecendo no mundo. Infelizmente hoje há cristãos que não conseguem fazer uma leitura espiritual e política correta da nossa nação. Nós precisamos ser esclarecidos. A palavra diz que em Daniel havia um espírito 10 vezes melhor do que qualquer outro à volta dele. Ele sabia dar conselhos. Mas eu sou de uma geração onde o cristão, quanto mais ignorante, melhor. Quanto mais S's ele comesse durante uma frase, melhor, mais santo ele era, né? Nós fomos lá para casa, esse é santo. Isso não é verdade. Deus nos chamou a ser chefes, a ser cabeças. E como você vai ser um gestor, um empresário que não sabe nem falar direito? Aí fica difícil ter credibilidade, né? Sem revelação, nós não chegaremos ao lugar onde Deus gostaria que estivéssemos, no tempo em que Deus gostaria que chegássemos lá. Pode ser que até você chegue, mas até lá, quantas vezes teve que fazer pit stop? Quantas vezes quebrou? Eu, ao longo da minha vida, sempre pensei em Deus, um dia eu quero ser empresário, ser dono do meu próprio negócio, fazer meu tempo. Quantas vezes eu dei voltas e voltas até eu conseguir me alinhar com a vontade de Deus. É isso. E essa não é só a minha história, é de quantos mais aqui. Quantos relacionamentos e mais relacionamentos. E sem revelação a culpa é sempre do outro, vou partir para outra. Mas não é melhor se consertar? Não é melhor eu olhar para mim mesmo e ver o que está errado em mim,
para que as outras 25 mulheres pelas quais eu passei não me quisessem? É só um exemplo, tá? Vá que alguém acredita. Então, nós precisamos revelação para o nosso novo emprego. Às vezes eu converso com as pessoas e elas me dizem: eu estou procurando um novo emprego, eu quero algo melhor. Isso é bom, não é bom? Querer algo melhor não é bom? É claro que é bom. Eu acho que Deus quer o melhor para nós, né? E qual emprego Deus falou mesmo? Não, eu estou procurando. Uma vez eu entrei numa dessas. Eu quero um emprego melhor. Vou buscar um emprego melhor. Não deu muito tempo, eu estava desempregado. Porque eu achei que era melhor. Mas como a pastora Sandra falou no outro domingo: Deus, eu vou aonde tu me mandar, eu quero fazer o que tu fizer. Então no meu caso, Deus falou: pode ir, eu vou ficar aqui, daqui a pouco tu volta. Daqui a pouco eu voltei. Mas quando eu entendi, parece que cada passo que eu dou são 2. Mas porque houve uma revelação. Quando nós temos uma palavra fresca de Deus, para onde ir? Pode parecer que é uma parede, mas se Deus mandou tu ir, vai. Que ele vai, ou ele derruba a parede ou tu atravessa a parede, mas vai. Vai, porque é o caminho. Viu como nos falta revelação? É um privilégio estar aqui. E muitas vezes a gente aprende mais do que ensina estando aqui. E é legal ver as expressões faciais que muitos fazem, porque às vezes a gente fala alguma coisa e parece que a pessoa está pensando assim: como é que eu não pensei nisso antes? E era tão simples, né? Quem não sabe aqui que precisava revelação? Alguém não sabia? E por que nós insistimos em viver a vida no automático e do nosso jeito? Né? Precisamos revelação. Ponto 1, amém? Amém. O versículo 5: e ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo de comer? Eu quero falar de um outro aspecto da igreja de forma geral, e eu encontro que é muito propício falar isso numa noite de ceia, porque se você já não fez o que eu vou dizer a seguir, você conhece alguém que já fez. Noite de ceia: eu não vou tomar ceia, porque eu não estou bem. Tá, mas não está bem por quê? Não estou bem porque eu estou cheio de problemas. Tá, mas é problema com algum irmão? Não, é coisa minha, eu não estou legal, não vou tomar ceia. E o que tem que ver? Quantas vezes você vê uma necessidade de alguém à sua volta e na mesma hora, instintivamente você diz: eu preciso orar por ele, e não mexeu 2 centímetros e diz: mas olha o meu estado, eu não vou orar por ele. Como se o poder para intervir fosse seu. Tem um seriado no Netflix que é o Punho de Ferro, que o cara se concentra e a mão dele fica amarela e ele quebra o que for. Só que às vezes o punho de ferro falha, e bem na hora que ele vai dar o soco apaga a luzinha e ele fica, como se diz lá na minha terra, regalado. E às vezes nós cristãos agimos dessa forma: não vou orar porque eu pequei a semana passada, vá que eu não seja restaurado, manifesta um demônio aí, estou frito, né? Como se o poder viesse de nós, mas nós somos apenas canais. Da mesma forma que o Tiago falou que o dinheiro vem pelo patrão, mas não é do patrão, é de Deus, é só um canal. Da mesma forma, o poder e a unção, eles fluem através de nós, mas não são nossos, é só um canal. Igreja, nós somos muito autopiedosos, e por conta disso pessoas estão indo ao inferno.
porque nós ficamos olhando para o nosso umbigo. Eu sou tão coitadinho, eu queria algo melhor, eu quero uma casinha melhor, eu quero um carro melhor, eu quero um emprego melhor, mas eu estou tão cheio de problemas, tem doença na minha família, o meu patrão não vai com a minha cara, os meus colegas me perseguem. E aí tu vê alguém que precisa mesmo falar de Jesus, nem pensar, porque eu estou mal. E na verdade a gente não sabe o que é estar mal. Quem está mal são aqueles refugiados lá do outro lado do planeta, fugindo de bala toda hora, não sabendo se vão amanhecer vivo ou não. Esses estão mal, atravessando o oceano nos escuros, não sabendo se vão chegar do outro lado. Esses sim estão mal. Nós estamos bem, né? Eu estou bem aqui. Só que a nossa autopiedade nos faz deixar de ver o que Deus tem para nós. Teve uma frase do pastor Vitor que, se essa frase dele tivesse sido um soco, eu acho que eu ainda não tinha acordado. Uma vez eu estava debatendo a minha piedade com ele. Ele disse: André, Deus não tem pena de ti. Não teve pena do filho dele, Jesus, mandou para a cruz, vai ter pena de ti. Te posiciona, homem. Eu digo, tem razão. E quando eu me posicionei, em menos de 24 horas depois, parece que fez assim, tchuc. Autopiedosos. A gente tem muita peninha de nós. Só que essa peninha ela é camuflada. Não, eu tenho que ser cuidadoso. Completa um círculo, faltou revelação. Porque se tu tivesse revelação, não precisava nem ter pensado. Não é, Pedro? Se fores tu, diz que eu vá até ti, e eu vou. Então vem, tá. Quando ele pensou, estragou tudo, afundou. Viu como a nossa autopiedade nos impede de levar o reino? Igreja, eu quero que num futuro possam contar a história do Ministério Manancial, mas da igreja, aqui em Igrejinha, dizendo: aí vem esses loucos que transtornaram a Igrejinha, agora em Três Coroas, agora em Rolante, agora em Taquara, agora em Parobé. Mas para isso acontecer, esses mesmos améns que eu ouvi agora, precisam ser mais fortes quando eu disser: a autopiedade precisa acabar. Mais uma chance. A autopiedade precisa acabar. Então, não mais nhenhenhê, eu sou pobrezinho. Você é chamado a ser vencedor. Então, vamos conquistar. Amém? Vamos conquistar. Para que pagar aluguel a vida inteira? Vamos comprar uma casa, né? Para que ficar com um carro antigo? Vamos comprar um carro novo. Amém? Isso já está disponível. Foi tema da minha última ministração de um domingo aqui, lembram? Ruperetas, despenseiros, administradores da despensa dos céus. É o que Paulo diz. Outra questão que eu gostaria de falar com vocês, no versículo 6, lembram que eu falei que Jesus mandou lançar a rede ao lado direito? Quando a gente leu, eu falei de forma normal, e ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Mas Jesus estava a quase 100 metros, então ele gritou: ei, lado direito, aí tem peixe. E como vocês devem ter percebido, eu estou trazendo tudo o que aconteceu lá para o cenário da igreja atual hoje. Às vezes, só às vezes, Deus precisa gritar com a gente para a gente ouvir. Sabe? Não vai por ali, que ali vai ter problema. Não, mas eu sou experiente, eu pesco há anos, eu sei que ali dá peixe. Ei, por ali não, por ali não. E às vezes, esse grito de Deus se faz na forma de uma doença, se faz na forma de um acidente de carro. Deus manda um acidente para eu me machucar? Não, mas Ele usa essa circunstância para: ei, acorda. Quantos de vocês já não ouviram uma história do tipo assim:
eu estava desviado, mas aí eu adoeci, até que Deus me curou. Agora eu nunca mais saio da igreja. O que foi isso? Ei, do lado direito tem peixe. Ou pedala, Robinho. Ou tu acorda ou tu vai. E nesse sentido, obreiros, a palavra é muito clara nas palavras de Jesus, quando ele diz: aquele galho que não dá bom fruto, ó, tique, vamos enxertar outro que dê bom fruto. Da onde eu venho, as palavras são muito mais duras, no sentido de as frases são construídas com maior objetividade. E às vezes eu dizia para o pastor Vitor: tu fala muito, diplomático. E ele dizia: sim, eu sei, se fosse aquela pessoa seria, mas calma, vamos assim. E Deus é paciencioso com a gente e vai. E eu tenho uma teoria: eu prefiro tomar um esporro do meu líder do que tomar um cafezinho de Deus, porque aí vai doer mais, né? Então fala através do pastor Vitor, fala através de um líder, traz um ensinamento aí via YouTube, mas que Deus não resolva descer a mão, porque aí dói, aí tem que tratar feridinha. Vamos ficar atentos, porque Deus fala através da natureza conosco. Deus fala através do vento, através do que Ele quiser falar. Usou um jumento para falar. Nós precisamos, como forma de ter revelação, procurar estar atentos para ouvir Deus. Mas isso é um treinamento. Eu não posso pretender dizer: bom, a partir de agora, botão atentos a Deus ligado. Vai chegar a hora de tu trabalhar, a hora de tu fazer a lida da casa, e não vai ser tão fácil estar atentos a Deus. Mas é algo que eu vou cultivando. Tempo com Deus, estar atento. Línguas estranhas, canções espirituais, tempo com Deus. E aí eu vou desenvolvendo o estar atentos. Um soldado, quando está treinadinho, ele mal ouve um barulho e tlim, acorda. Eu me lembro que já mais de ano depois que eu servi 2 anos numa bateria antiaérea, e 2 anos depois de eu ter saído do exército, às vezes eu me acordava desesperado, achando que estava atrasado para o serviço, às 6 da manhã, porque eu sabia que se eu me atrasasse, eu ia tomar uma punição, ia ficar detido. Então, tlim, acordava. E quando eu era militar ainda, às vezes o despertador não tocava, eu está na hora de ir para a minha hora, me levantava, e o cara que ia me render, me chamar para eu assumir a posição de: tu já está vindo? Sim, acordei sozinho. Treinado. E no espiritual é igual. Opa, há algo diferente aqui. Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer me mostrar? O que se moveu no mundo espiritual aqui que eu não estou vendo? Senão a nossa vida vai no automático. Quando eu dou treinamento de vendas, eu sempre digo: você não pode ser um vendedor que vende no automático, porque um dia alguém vai chegar e vai dizer algo que está fora do script, e aí tu não vai saber o que fazer. E confiança é tudo, falando em vendas. Se eu não conseguir transmitir confiança, como é que um cliente vai acreditar em mim? Tu tem certeza que eu tenho que gastar 5 mil reais? Eu acho. Da outra vez deu 2,5, e para o outro deu 7,5, eu acho que 5 dá. Não, meu dinheiro é o quê? Nós precisamos estar atentos. Precisamos estar atentos a qualquer mover que acontece à nossa volta. No versículo 7, acontece um fato curioso. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a sua capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar.
esse trecho da história é muito curioso. Esse discípulo a quem Jesus amava é o próprio João, falando dele mesmo, modesto, coitado. Mas nessa versão fala que Pedro colocou a sua capa, mas em outras versões diz: e Pedro colocou suas vestes. Pedro estava fazendo nudismo no meio do barco, estava peladão. Aí você pode dizer: tá, mas aqui em Santa Catarina tem uma praia de nudismo, é relativamente, e entre aspas, bem grande, normal. Mas naquela época não. Naquela época não. Era uma vergonha o cara peladão. Aí Pedro colocou a roupa e saltou na água. Parece que ele entendeu tudo errado, né? Era para jogar a rede do lado direito, ele botou a roupa e pulou do lado direito. E eu, assim, divagando, eu imagino que Pedro fez isso por vergonha, porque talvez ele ainda não tivesse acreditado que era Jesus, talvez ele ainda estava dolorido porque ele tinha negado Jesus 3 vezes lá atrás. O fato é que Pedro estava atiradão, não consegui pescar nada, e todo mundo faz isso, né? Tive um problema no trabalho, vou tirar a roupa. Normal, né? Eu aposto que vocês fazem isso. Vai embora. Normal. Mas também eu posso crer que essa era uma vergonha de Pedro. E esse ponto casa muito com aquele que eu falei da autopiedade. A vergonha é um dos grandes inimigos do cristão. Eu sempre conto no meu tempo de escola, eu tinha um colega que era um capeta. Eu sofri bullying e não sabia que era bullying. Ele sempre que a aula fazia silêncio, ele dizia: esse aqui é filho de pastor, e você matava rindo. E eu, pior que ele, eu ficava com vergonha. Eu digo: nossa, deve ser algo feio ser filho de pastor. Eu não entendia. E isso fez eu me fechar, até que eu comecei a entender que era talvez um privilégio poder ser filho de pastor e ser instruído mais profundamente na palavra. Até que eu comecei a entender que, nossa, coisas com Deus são legais. E esse cara que fazia da minha vida um inferno, anos depois, ele se tornou meu amigo, se tornou meu melhor amigo naquela época. E ele era espírita e nós discutíamos, mas de boa, sobre os pontos de vista. E anos depois eu fiquei sabendo que ele namorava a filha de um pastor batista. E ele disse: cara, eu só resolvi ir por causa que eu me lembrava das conversas que eu tinha contigo. E naquele momento Deus falou comigo: olha só, se eu tivesse largado a vergonha antes, com quantos outros eu não teria falado? E pior, quantos outros não foram para o inferno porque eu tive vergonha de falar? Porque eu tenho colegas da escola que já morreram. A vergonha é um grande inimigo da igreja hoje. Da igreja hoje. A pastora Josi postou uma matéria no G1, no grupo de líderes, outro dia, de uma professora que repetiu a experiência do cientista japonês, aquele Masato, que ele falou palavras positivas para cristais de água e palavras negativas para outros cristais de água. Enfim, cada cristal reagiu de um jeito. E eu fui olhar os comentários daquela notícia. Nossa, pessoas dando parabéns pela iniciativa da professora, mas críticas avassaladoras. Isso é pseudociência, isso não tem comprovação científica nenhuma. Olha só, você é uma vergonha para a comunidade científica. Que comunidade científica? Era uma professora de educação física.
Ela só queria mostrar para os alunos como as boas palavras têm melhor resultado do que as más palavras. Mas isso na prática nós já sabemos. Se eu xingar você o dia inteiro, você vai reagir mal. De duas uma, ou vai vir para cima de mim ou vai terminar depressivo. É simples. Mas se eu só largar elogios para ele, no final do dia talvez ele diga: nossa, como eu gosto desse cara. É simples. Mas as pessoas apedrejaram aquela professora, e ela, com muita certeza da sua identidade, se dignou responder só uma vez: tudo o que eu queria era mostrar para os meus alunos que as boas palavras continuam sendo o melhor exemplo, e eu alcancei o meu objetivo. Mas ela foi muito apedrejada. E se ela tivesse ficado com vergonha? E se ela no outro dia não fosse mais à escola? Às vezes, nas nossas rodas, as pessoas que nos conhecem, que sabem que nós professamos uma fé, elas dizem: lá vem o crente, lá vem o aleluia. Eu não acredito nessas coisas. E aí elas dão um jeito de nos envergonhar, ou nós que nos envergonhamos e não falamos mais. Quem está pior? Vamos fazer uma outra analogia. Se isso aqui fosse um penhasco, e eu tivesse brigado com todos vocês agora, e com os olhos fechados seguisse caminhando, o que seria o mais correto? Apesar de eu ter brigado com vocês, vocês me avisarem? Ou não, tu brigou comigo, azar o teu, morra. O mais certo seria, apesar da briga, vocês terem preservado a minha vida, concordam? E por que quando o cara que nos envergonha pela nossa fé, nós deixamos ele ir para o inferno? Não é mais fácil, vamos repetir o nosso círculo? Eu buscar revelação, entender o que Deus tem e dar uma palavra rema no meio dele. Tá, mas eu entendi que era uma revelação, eu liberei a palavra e ele só está mais quieto, mas continua igual. Semente lançada, a seu tempo o seu fruto. Mas até lá eu tenho que aguentar. Jesus foi furado, que morreu numa cruz, que custa aguentar um pouquinho de vergonha aqui? Porque a palavra diz que se nós tivermos vergonha dele, ele vai ter vergonha de nós. Você consegue imaginar, numa noite de ceia, em que nós celebramos a sua morte e a sua ressurreição, celebramos o seu corpo sendo transpassado, o seu sangue sendo vertido, você entrando aqui e talvez ele parado ao lado dessa mesa dizendo: que bom que o meu irmão veio celebrar o meu sacrifício, e você não poder olhar nos olhos dele porque você teve vergonha dele toda semana no seu trabalho. Nós precisamos parar de brincar de ser cristãos. Ontem eu comentava com os jovens, os missionários moravianos, eles se vendiam como escravos para poder evangelizar os escravos. Eles não se importaram com a vida deles, o que importava era ganhar almas, até os escravos. E nós somos livres e temos vergonha de ganhar os livres. Somos mais presos do que eles, porque conhecemos a verdade e nos envergonhamos da verdade. Eu sei que não é uma mensagem simpática para uma ceia. Talvez fosse muito mais agradável você estar ouvindo que Deus tem o melhor para você e que a sua semana vai ser abençoadíssima. Com certeza. Mas eu prefiro tomar uma chamada de Deus e me alinhar com a vontade dEle do que ser um medíocre o resto da vida. Não é? Já estou acabando. Quando nós nos alinhamos com a vontade de Deus, Ele faz muito além
daquilo que nós esperamos. E isso não é só teoria, isso é prática. A vida com Deus mostra isso. Tanto é, pensem comigo, eles passaram a noite pescando, não pescaram nada. Pedro se revoltou e ficou peladão. Olha só que louco, se vestiu para pular na água. Tivesse pulado pelado, né? Pelo menos ia chegar seco. Aí Deus deu para eles os peixes que eles queriam, 153 grandes peixes, mas eles deveriam estar famintos, eu acho. Aí quando eles chegaram, já tinha peixe assado. Eu imagino que era um petisco, porque Jesus ainda disse: tragam alguns desses peixes que vocês pescaram. Eles queriam, ia ser um banquete aquilo lá. Eu já preparei algumas coisinhas aqui, peixezinhos do fundo do mar que vocês não têm acesso, mas eu peguei, trouxe para vocês. Esses peixes só vão ser conhecidos daqui a uns 300 anos, vocês não vão estar vivos, mas eu trouxe esses para vocês. Ele quer nos dar muito além. Mas parece que você fica triste quando eu falo baixo desse jeito e digo que Deus quer te dar muito além. Ele quer nos dar muito além. Muito além. E olha só que legal, você é um rupereta, um administrador da despensa dos céus. Então vamos fechar nossa ideia. Se eu tiver revelação e caminhar alinhado com Ele, Ele me dá muito além do que eu preciso. Então eu não preciso ter vergonha, eu não preciso ter autopiedade. Eu começo a implantar o reino com a intensidade que Ele gostaria que o reino fosse implantado. Dessa forma é muito mais fácil o evangelho, porque como eu não tenho vergonha, eu falo. Se tu quiser ouvir, ouve, senão a semente foi lançada no teu espírito e azar, é o Espírito Santo que faz, tu crê ou não e deu, pronto. E tu também precisa de Jesus, vamos lá. Mas se eu sou aquele cara que quero agradar todo mundo, ou tu agrada a Deus, ou tu agrada o mundo, quem nós vamos agradar? É uma decisão fácil se você lembrar que hoje é ceia, mas de fato nós queremos agradar? O escritor bíblico, ele se dá ao trabalho de dizer no versículo 11: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Por que será que o escritor bíblico se deu ao trabalho de escrever que eram 153 peixes grandes e a rede não se rompeu? Alguém aqui sabe a grossura de uma corda da rede daquela época? Não. Então, para que eu quero saber que eram muitos peixes e a rede não estourou? Se nós pegarmos a ideia que a gente construiu desde o começo, nós vamos entender que ele se deu o trabalho de escrever isso com toda a modéstia para a parte final da mensagem do André, para ele dizer que quando nós nos alinhamos com a vontade dele, até as coisas que deveriam dar errado, não dão errado. Era para a rede ter arrebentado, eu suponho, pela narrativa. Tinha tanto peixe que era para a rede ter arrebentado. Mas nem a rede se arrebentou, porque eles conseguiram ouvir Jesus. Houve um testemunho que é engraçado, mas é poderoso ao mesmo tempo. Uns ministros do Evangelho que naquela época estavam passando por um momento muito especial em Deus. Eles estavam viajando em carro, e o fato é que eles acabaram se perdendo, e rodaram tanto que não acharam posto e ficaram sem gasolina. E agora? Eles poderiam ter pedido carona, ter chamado um reboque, uma ajuda, um socorro, mas eles resolveram inovar e pediram a ajuda de Deus. O que eu faço agora? E a estratégia de Deus foi: urinem no tanque de gasolina. E eles urinaram no tanque de gasolina, e eles seguiram viagem.
Eu estou vendo que vai ter gente urinando no tanque de gasolina. Se vocês estragarem o motor de vocês, a culpa não é minha. A revelação é responsabilidade pura e exclusiva de vocês. Mas vejam só, é uma revelação interessante, né? É uma palavra rema. Pessoal que vem de rolante, gostei dessa ideia. Mas olha só, esse mesmo Deus que mandou eles urinarem no tanque de gasolina, foi o mesmo que falou para Jesus cuspir, fazer barro na terra e botar no olho de um cego. Foi o mesmo que mandou ele ir num tanque dizendo: tu não precisa mergulhar, está curado, pode se levantar. Foi o mesmo que mandou aquele general mergulhar 7 vezes num rio sujo. Para conseguir um benefício de Deus, um benefício especial que eu preciso, que eu quero muito, acho que vale qualquer sacrifício. Notem que esses que urinaram no carro arriscaram estragar o carro. Todo processo importante em Deus, do ponto de vista natural, ele gera um risco. Pedro corria o risco de cair na água. Todo processo, ele exige fé. Ele exige que de alguma forma eu sacrifique alguma coisa. O meu ponto de segurança, talvez, a minha zona de conforto. Mas os benefícios compensam. O que aconteceria se o pastor Vitor tivesse dito: é muito arriscado gastar tanto dinheiro e vir para esse novo local, vamos ficar lá onde nós estamos? O que aconteceria? Você hoje desfruta de uma cantina mais ampla, temos sala de reuniões, temos um dojo, temos salas exclusivas para crianças, banheiros bonitinhos, mais arrumadinhos. Estamos melhor estruturados, nos preparando ainda para um crescimento exponencial que virá. Mas e se a revelação fosse coisa da cabeça do pastor? Não, isso é coisa da minha cabeça, vamos ficar lá, bonitinho, na nossa zona de conforto, com aluguel 100% mais barato, lá é melhor. Os grandes homens que ousaram arriscar foram os que mais fizeram em Deus. E a pergunta é: o que nós vamos fazer? Nós podemos ficar marcando o passo no mesmo lugar, porque ele é mais seguro, ou nós podemos fechar os olhos e caminhar pela fé e ver onde nós vamos parar. É uma estrada de aventuras, é uma estrada de desafios, cheia de curvas onde você não vê o final, com algumas subidas que você acha que não vai dar conta, mas no final sempre tem uma mão amiga que pode te levar por essa estrada. Igreja, é tempo de nós pararmos de marcar passo e agirmos como igreja, para que numa noite especial como essa, da ceia do Senhor, você possa olhar nos olhos de Jesus e dizer: Jesus, meu irmão, meu amigo, tu morreu por mim naquela cruz. Bendita cruz, bendito sacrifício. Aqui está o fruto do meu trabalho. Eu estou vivendo para ti. Não que eu seja mais aceito por fazer isso, mas eu tenho prazer em expandir o reino que me alcançou pela graça. Eu tenho prazer em levar além, em levar a outros, em fazer outros partícipes de um reino que chegou a mim sem eu merecer. E hoje nós vamos participar da ceia. Talvez você esteja dando o seu melhor, talvez esta mensagem não seja para você, mas talvez algum aspecto tenha tocado o seu coração.
A pergunta que não pode calar hoje não é o que eu vou fazer agora, é como será a minha vida daqui para frente. Eu vou seguir na mesma rotina? Eu oro quando dá, leio a Bíblia quando dá, e tenho revelação quando dá, e a minha vida segue do jeito que dá. Ou decido assumir uma nova postura e levo o Evangelho a sério e busco revelação para minha família, para o meu trabalho, para o meu cotidiano, e compro a causa que nos foi dada para esta obra local e sirvo com denodo, com intrepidez, com ousadia, e faço com que as estacas se expandam. São posturas. Deus aceita qualquer uma delas, mas também haverá recompensa para qualquer uma delas. Vamos orar? Vamos ficar em pé.